eu não posso deixar de manifestar minha indignação. Eu vi o povo indo para as ruas e fui também. Levantei bandeira, briguei, gritei, pedi reforma, mas até então eu não tinha experimentado de perto, talvez por falta de oportunidade ou por sorte, a incompetência de um governo e os investimentos equivocados em jogos e eventos internacionais. Um dos motivos que levaram a população de Brasília a ir para as ruas foi o extremo, o excesso, o gasto excessivo com a reforma do famoso estádio Mané Garrincha. Eu também tive a oportunidade de ir ao estádio Mané Garrincha e fiquei impressionado com a beleza, com a suntuosidade da obra. Que coisa maravilhosa! As cadeiras todas vermelhas, o piso verde, tudo iluminado, cobertura que recebe água e transforma em energia, que converte a luz solar em energia. Que coisa maravilhosa! Estacionamento amplo. Mas quando foi no dia 27 passado, eu precisei do Serviço de Saúde Pública da minha cidade, aqui de Brasília, capital federal. Uma criança, filha de uma pessoa próxima a mim, nasceu no dia 27. Fez todo o pré-natal no Serviço Público de Saúde. O pré-natal, para a gente que conhece um pouco, ele existe para que a gente identifique, para que seja identificado algumas anomalias, alguns problemas que podem dificultar o parto da criança e que podem dificultar o trabalho de parto da mãe. Se a criança tem algumas dificuldades, é preciso que o médico encaminhe a mãe para um atendimento especializado. A criança que eu estou me referindo tinha uma cardiopatia congênita grave. Mesmo assim, o Serviço Público de Saúde aqui de Brasília não conseguiu identificar essa cardiopatia grave e permitiu que a mãe desse à luz num parto normal no Hospital Regional da Asa Norte, no Agarram. A mãe deu à luz, parto normal. A criança fez um esforço monstruoso para nascer. Pelo menos é o que os médicos me dizem, que uma criança para nascer faz muito esforço. Nasceu cansada, foi para o berçário. Chegando no berçário, descobriram que ela tinha a tal cardiopatia congênita grave. O coração não estava pronto. Essa criança ficou entre a vida e a morte. O Agarram não tinha UTI suficiente para receber essa criança. Existe uma lei no país chamada Lei de Regulação. É um sistema que você tem que ligar e pedir para que a regulação peça UTIs em todos os hospitais para encaixar as pessoas que precisam de atendimento ou tratamento intensivo. A criança nasceu e não tinha tratamento intensivo, não existia UTI suficiente. Eu fui chamado até o hospital e fui até o hospital para tentar socorrer essa criança. E vi um médico suando bicas, sofrendo. Ele e todo o corpo de enfermagem sofrendo para tentar fazer essa criança viver. Era preciso colocar um respirador mecânico nessa criança. Conseguiram um. Na hora de ligar o respirador, descobriram que o tubo para entubar a criança não era o suficiente, não tinha um tamanho suficiente. Correram atrás, não acharam um tubo para poder entubar a criança para que ela não morresse. E aí improvisaram um tubo. Ligaram o respirador na criança. Na hora de ligar a tomada não funcionava. Descobriram que havia um fio desencapado. O médico então teve que fazer serviço de eletricista, porque no hospital não tem manutenção. E teve que enrolar o fio com esparadrapo. Ligaram o respirador e a criança não morreu. Mas o médico chegou para mim e falou assim: Paulo, é preciso levar essa criança para uma UTI, senão ela vai morrer. Meu Deus, foi uma correria infernal. A criança nasceu no dia 27, às 2 horas da tarde. Às 9 horas descobriram, por incrível que pareça, que ela tinha uma formação defeituosa, uma má formação no coração, uma cardiopatia congênita grave, que estava entre a morte e a vida, entre a vida e a morte. Só conseguiram ligar o respirador às 9 da noite. Eu só consegui transferir essa criança para uma UTI no dia seguinte, às 8 da manhã. Então, entre as 2 da tarde do dia 27 até as 8 da manhã do dia 28, essa criança ficou sem atendimento adequado. Mandamos essa criança para o Hospital Regional de Santa Maria, UTI de ponta. Tinham 18 leitos vazios. Ora, um hospital não tinha leitos e o outro tinha 18 vazios. Os médicos ligaram essa criança no aparelho.
Qual a nossa surpresa? No hospital não tinha cardiologista. Não existia cardiologista. Por quê? O contrato, porque é bom que se explique, as pessoas que prestam serviço, os médicos que prestam serviço no Hospital de Santa Maria, são terceirizados. O contrato de terceirização dormia em berço esplêndido na mesa do diretor do hospital ou da diretora do hospital. E não adiantou a gente ligar para o secretário de saúde, porque ele não atendia o telefone. O senhor Rafael Barbosa, que é secretário de saúde, não atendia o telefone. Foram mais de 20 ligações para ele e ele não atendia o telefone. Até que eu consegui falar com um amigo, e o amigo pressionou o hospital, pressionou, e o hospital dizia, nós não temos cardiologista. É preciso levar essa criança para um outro hospital. O médico de plantão, chefe da UTI, me disse o seguinte, Paulo, corra até o HMIB. Se eles tiverem 2 bebês na UTI de lá, me mande para cá que eu mando essa criança para lá. E a gente talvez consiga salvar essa criança. Eu corro para o HMIB. Quando eu chego no HMIB, o diretor da UTI do HMIB me dá uma revelação monstruosa. Ó, nós não temos como trazer essa criança para cá, porque o cardiologista só vai atender na terça-feira. Hoje é segunda, a criança nasceu na quinta. Só vai atender na terça, se ela vier para cá, ela vai morrer, melhor que ela fique lá. E no mais, se ela vier de lá para cá, ela pode morrer no caminho. Volto eu correndo para o Hospital de Santa Maria. A distância é grande para quem não conhece. Chego no Hospital de Santa Maria, quando chego lá, o médico está assustado. Não posso deixar essa criança embora. Mudou de opinião, da hora para o dia. Não posso transferir essa criança, senão essa criança vai morrer. O que nós vamos fazer? Quando foi 9 horas da noite, a cardiologista, que tinha o contrato vencido, por uma obra divina e por vontade própria, foi lá atender essa criança. Constatou que o problema da criança havia se agravado. E disse então para mim, Paulo, se essa criança não for para o INCOR, Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, ela vai falecer. Ela vai morrer essa noite. Ela tem 10% de chance de vida. Meu Deus do céu. Saímos todos correndo atrás da UTI lá no INCOR. Não tem UTI, não tem UTI. Tentando falar com o secretário, tentando falar. Simplesmente o Estado se omitiu. Até que um santo, chamado Cleiton, secretário adjunto da Secretaria da Coordenação Política, resolveu me ajudar. Intensificou o trabalho, foi atrás. E aí conseguiu um leito no INCOR. Pois bem, no hospital não tinha ambulância. Não tinha ambulância. Sai correndo atrás de ambulância. Busca, corre, vai atrás. Quando foi meia-noite, 2 dias depois do nascimento da criança, à meia-noite, conseguimos uma ambulância. A ambulância então pega a criança e leva a criança para o INCOR. Graças a Deus a criança ainda está viva. Eu tenho certeza que esses probleminhas seriam resolvidos com apenas 50 mil reais. 10 mil reais. Talvez nem isso. 1 bilhão e 600 milhões de reais foram gastos no estádio Mané Garrincha. Dinheiro que jamais vai voltar para os cofres públicos. E por conta de 10 mil reais, nós quase perdemos uma vida. Uma criança de apenas 2 dias sobreviveu sem tratamento adequado no Distrito Federal. Esse caso é um de inúmeros. E aí você me diz, será que o povo não tem razão de ir para a rua, de gritar, de brigar e de quebrar? A mudança começa por você. Tenham todos uma boa noite.